Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos à nossa web aula 3. Então, nessa web aula 3, nós vamos trabalhar com o tema planejamento de pesquisa. Então, nesse planejamento da sua pesquisa, você vai pensar em alguns elementos. Nós estaremos trabalhando aqui alguns elementos importantes para esse início do planejamento da pesquisa. Então, já até avisamos que lá na disciplina, lá no AVA, no ambiente virtual de aprendizagem, você dá uma lida no material, confere o material que a gente disponibilizou para que você aprenda mais, conheça mais os elementos de planejamento de pesquisa, assim também como as outras etapas, né, que a gente já estudou nas nossas aulas anteriores. Então, não esqueçam, papel e caneta na mão, e anote tudo, registre todas as suas dúvidas, durante as aulas, as leituras. Isso é importante, porque só vai trazer mais aprendizado para você, aluno, para você, aluna. Vamos lá, nossa terceira aula? Então, nessa nossa aula sobre planejamento da pesquisa, a gente vai começar a entender que a pesquisa científica é uma atividade voltada para a investigação de problemas teóricos, mas também problemas práticos, por meio do emprego de processos. Lembra lá os processos, as etapas do método, né, o método científico? Então, é aqui que você vai começar a aplicar. Então, parte de uma dúvida ou um problema com o uso de um método que irá buscar uma resposta ou uma solução para aquele problema. Então, essa nossa referência de servo, ela está lá no nosso material de apoio da disciplina. Bem, por que pesquisar? Ah, professora, está tudo tão bom o mundo assim, não vamos mais pesquisar nada não. Será mesmo? Então, muitas vezes, né, há duas razões para se pesquisar. Uma de ordem intelectual, uma de ordem que a pessoa quer aprofundar mais os seus conhecimentos, seus estudos, e aí através dos estudos, como mestrado, como um doutorado, um pós-doutorado, a pessoa se desenvolve mais ainda. Então, é uma ordem intelectual. E também há razões de ordem práticas. E essas duas etapas, elas se comunicam diretamente. Por quê? Porque eu tanto vou elevar o meu conhecimento intelectual, o meu conhecimento com o desenvolvimento da pesquisa, como também eu vou trazer razões, como eu vou trazer a melhoria, né, para os métodos, para as práticas da pessoa. Então, elas têm duplo sentido. E aí a gente diz que isso é uma via de mão dupla, tanto da ordem intelectual quanto da ordem prática. Uma decorre do desejo de conhecer, que é a ordem intelectual. Porém, né, por a sua própria satisfação enquanto um sujeito pesquisador, um acadêmico. E a outra do desejo de conhecer com vistas a fazer algo de maneira mais eficiente ou mais eficaz. Então, dentro da minha área, eu sou pedagoga, eu sou professora que trabalha com processo de ensino-aprendizagem, eu posso desenvolver uma pesquisa que vai trazer melhoria, aprimoramento nas práticas pedagógicas dos professores, nas didáticas aplicadas aos professores. Isso vai se dar por meio de uma pesquisa que eu possa realmente validar as minhas dúvidas, validar os meus questionamentos. Então, dentro dessas duas ordens, tanto intelectual como de ordem prática, eu vou contribuir com a melhoria de vida de algumas pessoas, seja dos professores, seja dos alunos, né, seja como a sociedade em todo. E isso faz com que as pessoas pensem em pesquisar. E é legal a gente contribuir, né, com a vida de alguém, com algum conhecimento que a gente produz, contribuir com a vida de uma outra pessoa. Isso é muito bom. Então, vejam só, a pesquisa científica, e aí nós estamos lá, a gente não precisa estar nesse laboratório bonitinho, com pipeta, com todos os instrumentos daquele laboratório, que a gente acha que o pesquisador só está nesse laboratório, não. O pesquisador, ele está na rua, ele está no bairro, ele está numa empresa, ele está em diversos lugares. E aí ele vai ter um fato que é um fato real, não pode ser imaginado. Aqui não faz parte o conhecimento mítico, filosófico da imaginação não faz parte aqui. Então tem que ser dentro de fatos reais, fatos concretos que acontecem no dia a dia das pessoas.
ele tem que ser sistemático, né? A pesquisa ela vai ser metódica, ela é uma pesquisa verificável. O que é verificável? Eu tenho que verificar. Lembra lá do método? Observar, levantar hipóteses, aplicar a pesquisa, e aí eu vou verificando todas as etapas. Ela é falível, porque durante essas etapas a pesquisa científica pode ter falhas, e vai ter falhas, né? Porque nós, né? Nós somos seres imperfeitos, então assim, nossas interpretações também, elas são diversas. Eu posso interpretar sobre um prisma, sobre um olhar, já a pessoa olha por outro prisma, por outro ângulo, ela vai conseguir identificar outra interpretação, outra síntese. Então, por isso que ela vai ter falha. O que eu apresento de conclusão, lá na frente ela vai ser questionada, e isso é uma falha, né? Vai ter essas falhas que ao longo da pesquisa também eu posso ir corrigindo. É um fator importante, porque a pesquisa científica ela vai sempre possibilitar esse refazer. E é isso que é legal da descoberta, porque você sabe um pouquinho hoje, aí você viu que lá na frente, aquela aplicação daquela hipótese, do seu problema, ele não se validou, então ela foi falível. Gente, olha só, Thomas Edison, quem criou a lâmpada, ele teve mais de 1000 experimentos. Poxa, mas falhou mais de 1000 vezes? Não, a gente hoje costuma dizer assim, que ele não falhou 1000 vezes. Ele teve, vamos dizer assim, 999 explicações de como não se produzia uma lâmpada. Então, há a explicação. Então, ele teve 1%, né? Um único experimento que deu certo na construção da lâmpada, na produção dessa lâmpada, mas ele teve 999 vezes ou teorias de como não construir uma lâmpada. Isso é importante. Então, percebe que a hipótese ela sempre vai ser afirmativa e negativa. Por quê? Porque ele teve um só elemento de sucesso, mas teve outros que não foi de sucesso e que também se explicam de como não ir por aquele caminho, porque não vai dar certo. Então, ela é falível. Até que se torne a verdade, ela vai sendo colocada em experimento e esses experimentos podem apresentar falhas. Ela é argumentativa, né? Porque você vai construindo argumentos, interpretações, e aí a argumentativa está bem no campo da hermenêutica, que a gente ouve falar, que a hermenêutica nada mais é do que o poder do argumento, o poder do convencimento, o poder do questionamento. Então, a hermenêutica nada mais é do que isso. Então, essa pesquisa científica, ela sempre vai ser argumentativa, porque ela tem mais dúvidas, mais argumentos, mais questionamentos do que mesmo respostas. Até ela chegar na resposta, ela vai passar por muitas dúvidas e muitos questionamentos. Então, a classificação da pesquisa científica, ela se dá, né, sobre essas três classificações, que são elas: quanto à sua natureza, qual é a natureza dessa pesquisa, quanto aos objetivos e quanto à abordagem do problema. Vamos conhecer cada uma delas? Quanto à natureza, sempre a pesquisa ela pode ser de ordem básica, né, ou aplicada. Então, as pesquisas de ordem, né, que têm nessa finalidade, que elas são pesquisas de finalidade básica, ela só tem um único propósito: gerar conhecimento para a ciência, sem que tenha uma aplicação prática. Ou seja, numa pesquisa básica, ninguém vai desenvolver protótipo, ninguém vai desenvolver insumos, artefatos concretos, elementos concretos. Já a pesquisa aplicada, ela vai gerar, né, conhecimento de aplicação prática, para problemas específicos. Um dos exemplos clássicos que a gente diz isso são os mestrados e doutorados acadêmicos e profissionais. Os mestrados e doutorados acadêmicos, eles são de ordem básica, né? Não vai gerar nenhum produto. Já os mestrados e doutorados que são dentro da natureza de aplicadas, né, das ciências aplicadas, ela vai gerar um produto, vai gerar um insumo, vai gerar algum resultado concreto de ordem prática então, o nome já diz, é aplicado. Ele vai aplicar essa teoria em algo concreto da natureza. E aí, como podemos classificar as pesquisas? Com base em seus objetivos, né, e com base em seus procedimentos técnicos.
Aí a gente tem os objetivos, as pesquisas elas podem ser exploratórias, descritivas e explicativas. Ou seja, eu sempre, dentro das duas naturezas, básica ou aplicada, eu posso fazer uma pesquisa exploratória, uma descritiva ou uma explicativa. Uma de cada vez, gente. A gente nunca vai conseguir fazer uma pesquisa envolvendo esses 3 objetivos. Até porque cada objetivo, ela vai incidir em ferramentas, em etapas específicas, que vai dizer que você vai ter um método específico, uma metodologia de pesquisa, que vai satisfazer o seu objetivo de pesquisa exploratória, né? Então, pensem bem que quando você escolhe um dos objetivos da sua pesquisa, você vai estar obrigatoriamente escolhendo algumas ferramentas necessárias para você fazer, atender aquele objetivo da sua pesquisa. Basta quando você lê um projeto de pesquisa, um artigo científico, uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, você vai olhar e vai dizer assim, essa pesquisa é de ordem básica, né, com o objetivo de ser exploratória, né, então aí ali ele vai dizendo essas etapas do que ele foi fazendo dentro do seu método, até você chegar lá e ele dizer, então eu apliquei questionário, eu fiz visita em campo, eu fui ao local, eu fiz entrevista, eu fiz observação. Então, ali ele vai construindo o seu referencial teórico da pesquisa, metodológico, perdão. Nessa construção do referencial metodológico, ele vai explicando quanto à natureza, quanto aos objetivos e quanto aos procedimentos que ele utilizou para chegar àquela conclusão do seu problema levantado e das suas hipóteses construídas, para ele ter a sua pesquisa realmente validada e realmente aplicada. Então, vamos conhecer cada um desses objetivos. Quando a pesquisa é exploratória, a gente vai pensar o seguinte, é importante que sempre, quando você vai pensar na pesquisa exploratória, ela vai te trazer maior familiaridade com o problema, né? E para deixá-lo bem explícito, então você vai ter que se aproximar muito daquele problema, daquela questão, mas ao mesmo tempo ela é bastante flexível. Por quê? Porque dentro dos fatos estudados, ela vai permitir diversas formas de você explorar aquele tema. Como, por exemplo, levantamento bibliográfico, você vai ter que fazer esse levantamento bibliográfico dos temas estudados, do estado da arte daquele tema. O que é o estado da arte? É o estado atual daquela pesquisa, né? Como que está no momento essas pesquisas sobre esse tema. As entrevistas com pessoas experientes no problema a ser pesquisado. Análises de exemplos. Então, assim, sempre você vai trazer esses exemplos, esses formatos de pesquisa exploratória, elas são basicamente esses 2 modelos aí de metodológico, que é a pesquisa bibliográfica ou um estudo de caso. Então, a pesquisa exploratória, né, de natureza básica ou aplicada, você pode fazer sendo exploratória com uma pesquisa bibliográfica ou um estudo de caso. Já a pesquisa descritiva, pelo nome já se diz, né? A gente já subentende o quê? Ela vai descrever, ele vai caracterizar, ela vai dar um formato àquele problema, né? Então, a pesquisa descritiva, ela vai observar uma população ou um fenômeno. Ou seja, essa população, um exemplo, você vai estudar uma empresa, né? Você vai estudar uma empresa, curso de gestão pública, um setor público, que adotou o teletrabalho, o trabalho remoto, e aí você vai analisar aquele grupo, você vai descrever quais foram os fatores de impacto positivos e negativos para aquela adoção, né, de um novo método de trabalho. Então, é uma pesquisa que você vai fazer. Então, você vai analisar, você vai olhar a população, é um fenômeno, é um fato, você vai contextualizar por que se tomou essa medida para se adotar o teletrabalho, né, ou o trabalho remoto. E aí, você vai perceber que você vai descrever esse fenômeno ou esse objeto de estudo, você sempre vai dizer ou uma população, ou a empresa, o governo, a situação, o problema, você vai sempre trazer a descrição dos elementos dessas variáveis, por que chegou-se
a organizar o teletrabalho, a organizar o trabalho remoto. De que forma? E aí você vai sempre trazendo essa contextualização e aí utilização de técnicas padronizadas das coletas de dados, como questionário, observação sistemática. Hoje se usa muito a conversa, né, a roda de conversa a partir dos elementos da internet, como, por exemplo, se fez muitas pesquisas com entrevistas, com observação do trabalho a partir do Google Meet, dessas plataformas digitais que têm contribuído muito para o desenvolvimento de pesquisas, né, a partir do advento aí da pandemia. E isso fez com que as pesquisas não parassem. Criamos estratégias metodológicas diferentes para se fazer a pesquisa. No entanto, a gente adaptou, né? Fez algumas adaptações. Então, você vai descrever aquela situação. De que forma? Você está observando a população diante de um fato. É um fato atípico? Um fenômeno atípico? Sim, um fenômeno atípico dos anos anteriores que antecederam, né, a 2020. Então, de 2020 para cá, a gente teve outros formatos de aplicação de pesquisa. As pesquisas descritivas, a gente pode pensar o seguinte: estudar as características de um determinado grupo. Como que é a característica desse grupo hoje que trabalha no teletrabalho? Eles têm mais qualidade de vida? Eles não têm mais qualidade de vida? Como que isso? Isso tudo são hipóteses, ó. Tem mais qualidade de vida? Não tem mais qualidade de vida. Eles melhoraram a alimentação? Eles engordaram? Eles emagreceram? Melhoraram a relação familiar? Melhoraram a relação do trabalho? O que melhorou com isso? Então, assim, a gente tem esse grupo que está sofrendo com essa adaptação e aí você tem algumas premissas, algumas hipóteses, algumas dúvidas sobre esse fato. Você vai estudar o nível de atendimento, estudar as condições desse pessoal, estudar os índices, melhorou o trabalho, não melhorou? Você vai levantar opiniões e atitudes, as crenças, porque aí você vai encontrar lá a pessoa que vai dizer assim, eu sou da opinião que o presencial foi muito melhor, é muito melhor. Não, eu me desenvolvi melhor no teletrabalho, no remoto. Então você vai descrever diversas relações existentes entre esse tema pesquisado e como que ele pode ser melhor explicado naquele grupo, naquele momento, naquela situação que você aplicou a sua pesquisa. Já na pesquisa explicativa, vejamos como é que ela se dá. Na pesquisa explicativa, conforme o quadro que estão vendo aí, a pesquisa explicativa ela nos mostra o quê? Identificar os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Ou seja, você tem um fenômeno e você vai explicar aquele fenômeno. Ou seja, você vai aprofundar o conhecimento daquela realidade, explicando a razão e o porquê daquelas coisas. Ou seja, você descreve o problema. Quando você descreve, você olha, você analisa o problema e descreve. Quando você tem que explicar o problema, você vai ter que dizer o porquê daquela ação, porquê que aquilo está se dando daquela forma. Na pesquisa descritiva, você não precisa explicar o porquê, você precisa descrever o fato e o fenômeno. Já que nas pesquisas de objetivos explicativas, você vai dizer por que elas acontecem dessa forma. Então, na pesquisa explicativa, o que nos fala? Que a pesquisa explicativa é que a exigência é um maior grau de complexidade. Ela não é tão fácil explicar, né? Porque você tem que se aprofundar muito na teoria. Por isso que é comum vê-la em dissertações de mestrado e teses de doutorado. E aí, Antônio Carlos Gil diz o seguinte, o livro do Antônio Carlos Gil está lá no material complementar de vocês. Então, peguem esse livro e comecem a estudar ele, porque ele tem lá como elaborar projeto de pesquisa. É um manual fabuloso. Antônio Carlos Gil se organizou esse material e nos deu de presente, assim, tá lá na biblioteca, na minha biblioteca do IFRO. Bem facinho de achar, eu coloquei até o link lá no material de apoio, só baixar e vocês estudarem mesmo. Então, Antônio Carlos Gil diz o seguinte, que elas têm como preocupação central identificar os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência de um determinado fenômeno. Na pesquisa explicativa, costumam ser utilizados instrumentos de coleta de dados padronizados, como questionários e observação sistemática.
Agora, por que elaborar um projeto de pesquisa? Ah, isso é tão difícil? Não é tão difícil, porque para você pensar em planejar o seu trabalho, a sua pesquisa científica, é importante que você estabeleça prazos, estabeleça objetivos. Primeiro, estabeleça o problema, né? Você tem um problema daquela pesquisa. Como que você vai chegar a um resultado, a uma conclusão? Lembra lá do método? Você tem um problema, você analisa, você interpreta e você chega a uma conclusão. Então, você vai colocar todo esse método dentro do projeto de pesquisa. Lá no projeto de pesquisa, você tem prazo para você aplicar, você tem prazo para você refletir, você tem prazo para você pensar sobre esse seu trabalho que você vai desenvolver. Então, assim, a gente entende que é no projeto de pesquisa que o planejamento da pesquisa acontece. É lá que você vai definir todos os processos, você vai sistematizar e vai organizar com muita eficiência a sua investigação. E ali, dentro daquele prazo determinado, você vai, sem dúvida, alcançar um conjunto de metas pré-estabelecidas, né, ou já estabelecidas no seu projeto. Então, pensar que esse livro, né, Como Elaborar Projeto de Pesquisa, ele vai contribuir muito, né, com essa reflexão e com a definição dessas etapas do seu trabalho. Mas ainda continuando a pergunta, por que elaborar um projeto de pesquisa? Poxa, eu tenho que fazer isso mesmo? Então a gente pensa o seguinte, a elaboração de um projeto de pesquisa, ela envolve, né, várias ações que devem ser desenvolvidas. Você deve pensar que você vai realizar revisão de literatura, que são leituras, estudos voltados daquele tema, naquele estudo que você vai se dedicar. Você vai aplicar, né, a aplicação dos instrumentos e coletas de dados. Você vai ter que definir seus objetivos de pesquisas, apresentar justificativas, definir modalidades e determinar procedimentos de coleta e análise de dados, sem dúvida, com um cronograma a ser seguido, os seus recursos materiais, humanos e financeiros. Ou seja, a escrita e a produção de textos científicos também fazem parte do seu projeto de pesquisa. Então, quando você faz uma pesquisa e você pretende, ela não é uma pesquisa que vai ser colocada na gaveta. Ela vai ser uma pesquisa que você tem que divulgar. Então, a divulgação e comunicação da pesquisa científica, ela também está dentro do roteiro. Você tem que divulgar, você tem que fazer lembra lá da questão de ser um conhecimento que você vai transmitir para as pessoas, é a partir da comunicação científica. E a gente tem diversos elementos de comunicação científica que facilitem. Um deles são simpósio, congresso, seminários, a parte escrita, revistas eletrônicas, revistas impressas, publicação de livros, a projeção de banners científicos. Então, assim, você tem inúmeros formatos de você fazer sua comunicação científica, de você divulgar a sua pesquisa. Lembrando que cada etapa tem que ser bem definida, bem organizada, para que você não se perca durante a aplicação da sua pesquisa. E é aqui no projeto de pesquisa que você dá essa definição e essa organização do seu trabalho. Então vamos lá ver o esquema. Olha o esquema do projeto de pesquisa. Você vai pensar, toda pesquisa, gente, nasce de um problema, né? Então pensem sempre, como dizia Albert Einstein, são as perguntas, né? Dentro do problema você vai construir perguntas, são as perguntas que movem o mundo e não as respostas. Então é a partir da pergunta que a gente vai atrás da resposta. A gente perguntou, surgiu o problema, teve dúvida, construiu as hipóteses. Lembra das hipóteses? As hipóteses podem ser afirmativas ou negativas. Você vai determinar o plano, esse plano é o seu projeto, vai operacionalizar as variáveis. As variáveis são as questões que podem acontecer no curso do seu projeto. E, como é um projeto que vai ser aplicado em seres humanos, como é um projeto que vai ser aplicado dentro de um fenômeno, você vai ter inúmeras variáveis. Você vai elaborar um instrumento de coleta de dados. Lembra dos instrumentos? Pode ser entrevista, pode ser observação, pode ser questionário, pode ser... Você chega lá e você vai ficar quietinho lá só observando. Ou uma pesquisa participante, onde você também participa do seu trabalho, que você está pesquisando. E ali, dentro desses pré-testes de instrumentos, vamos ver como é que vai ser,
você vai selecionar a amostra. A amostra é o público. Para quem vai ser esse público? É uma pesquisa com funcionários, com gestores, com pessoas, equipe de apoio àquela empresa. Quem é essa amostra que você vai definir para que você consiga aplicar o seu projeto de pesquisa? E aí você parte para a coleta de dados, você parte para a aplicação. Depois que você tem todos esses dados, você vai analisar, interpretar esses dados. Quais foram os resultados que me trouxe? E aí nessa análise e interpretação você vai construindo as suas conclusões ou síntese. Depois que você tem a sua análise e interpretação, você vai construir a redação do seu relatório de pesquisa. E olha só, essa redação, ela pode receber alguns nomes, sabia? Essa redação pode receber o nome de artigo científico, sinopse, pode também receber um nome chamado assim, dissertação de mestrado, pode receber um nome também de tese de doutorado. Então, esse relatório de pesquisa, ele vai ser construído em cima de um documento, e os documentos são os nomes que a gente dá a esse relatório. Não é só, é meu relatório de pesquisa. Esse relatório de pesquisa ele vai ser aperfeiçoado e vai ser construído com um nome desses aí, bem bonitão, viu? Então, vamos lá. Etapas que antecedem a redação do projeto de pesquisa. Antes de você pensar em construir o seu projeto de pesquisa, você precisa definir esses 5 passos aí. Primeiro, selecionar o tema. Qual é o tema que você quer fazer do seu trabalho? Seja ele da área da gestão pública, finanças, gerenciamento, gestão de pessoas, gestão de recursos, logística. Então, você vai ter uma série de temas que você estuda ao longo do seu curso e você vai definir aí um tema aproximado. O segundo passo, você vai realizar buscas por informações. Lembra, a palavrinha é estado da arte na literatura. O que é o estado da arte na literatura? O que é a literatura? O que os teóricos que me antecederam, aí lembra daquela máxima que eu falei lá nas aulas anteriores? Você vai subir no ombro do gigante. Quem é o gigante? É quem já escreveu lá atrás. Então, você é um anãozinho, pequenininho. Você vai lá, vai subir em torno dessa teoria, em torno dessa literatura e vai olhar além, vai olhar à frente do que tem aqui, do que tem escrito, e você vai construir, aí você vai se transformar nesse gigante a partir desses elementos que já estão pré-organizados, pré-formatados. Então, você vai recolher essas informações de literatura, a partir do que já tem escrito o estado da arte sobre esse tema, você vai delimitar o seu problema e formular a pergunta da pesquisa. Qual é a pergunta da pesquisa que você tem? Então, você vai pensar num problema a partir daquele tema e vai construir suas perguntas. O quarto passo, vejam só, o quarto passo é certificar-se da originalidade da pesquisa. Qual é a pergunta dessa pesquisa? Mas alguém não já escreveu lá atrás? Alguém pode ter trazido já essa, não é tão original assim. Não, mas espera aí, lá com a empresa X, ninguém ainda fez essa pesquisa. Então, ela é original. Então, é uma pesquisa que traz uma nova descoberta, porque você vai estar fazendo uma pesquisa num tempo diferente, uma pesquisa com um público diferente e uma pesquisa com a aplicação de um método diferente. Então, essa questão da originalidade, ela vai, porque aí parte da ideia de que para fazer pesquisa tem que ser um ser iluminado, original é isso, quando ninguém ainda pensou naquele tema. Não, alguém já pensou naquele tema, mas aquele tema, ele ainda não foi discutido naquela população, naquele marco temporal, naquele tempo específico. Não foi um tempo de pandemia, foi um tempo pré-pandemia, a gente tinha outros elementos. Então, essa questão da originalidade, ela está bem dentro dessa questão. Agora, se você for fazer uma pesquisa na mesma empresa, no mesmo local, com o mesmo público, com a mesma metodologia, aí é o que a gente chama na metodologia científica de plágio. E plágio não é legal. Plágio é se apropriar da ideia de um outro e dizer que é minha. Então, isso aí não é originalidade, é plágio. Então, o quinto passo que você vai propor uma hipótese, a partir desses 5 passos, você vai iniciar a redação do seu projeto de pesquisa. Somente a partir daí que você vai começar a pensar a escrita do seu projeto de pesquisa.
Então, nós temos aí algumas referências que irão ajudá-los, né, nessa pesquisa. Tem o manual, o material, o roteiro de estudo que a professora preparou e organizou para que vocês lessem. E assim, eu desejo que você tenha ótimas reflexões, construa seu problema, construa suas hipóteses para que você comece a elaboração do seu projeto de pesquisa. Até a próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.